Beleza, pessoal. Vou começar aqui, então. 14h05 já, para a gente não passar muito tempo, né? É o seguinte, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre planejamento de carreira, com foco para adolescente, mas serve para qualquer fase da vida, na verdade. E também falar um pouquinho de aposentadoria. Eu sei que vocês são bem novinhos e pode parecer um assunto distante, no entanto, é de fundamental importância os próximos passos que vocês vão tomar na vida de vocês, na vida profissional de vocês. Então, meu nome é Roberto e vários de vocês aí me conhecem porque eu trabalhava junto com vocês na coordenação dos professores do vestibulinho e a gente vai falar aqui sobre essa parte de planejamento. A ideia é que a palestra dure em torno aí de 40, 45 minutos e a gente reserva um tempinho no final para vocês fazerem perguntas e a gente tirar dúvidas aí que são super comuns de surgir, né? Então, para que vocês se orientem aí como que a gente vai seguir, para cada um entender aí o fluxo do nosso papo, o índice mostra quais assuntos cobriremos nessa palestra. A gente começa definindo o que é carreira, depois a gente fala um pouco sobre planejamento de carreira, em seguida vem as áreas de atuação profissional e as possibilidades de carreira para que vocês entendam melhor as áreas de atuação que existem e que possam vir a existir. Na parte final, a gente fala um pouco sobre a aposentadoria e fecha a palestra mostrando como o tempo pode ser seu aliado e nessa fase, né, nessa fase que vocês estão de escolher um curso técnico, de escolher um caminho a ser seguido profissionalmente. Então, o que é carreira? Aí, os slides, pessoal, eles têm um número de página aqui, ó, no canto direito inferior. Então, caso vocês possuam alguma dúvida, anote, por favor, o número do slide e a dúvida, que aí no final eu respondo a dúvida, eu volto no slide que você quer, tá? Fica mais fácil da gente se orientar durante esse papo. Então, o que é uma carreira? A palavra vem do latim carrus, o que faz referência aos caminhos percorridos por charretes e carruagens no século XVI. Já no início do século XIX, o termo era usado como um sentido que entendemos hoje, que é o caminho profissional que alguém percorre ao longo da vida. Nessa época, lá nos anos de 1800, não existia muito poder de escolha ou muitas opções de carreira. Você nascia, aprendia a fazer o que seu pai ou sua mãe sabiam fazer e começava a trabalhar nesta função, até ensinar para os seus filhos e assim por diante. Ou seja, seu futuro profissional era determinado pela sorte, dependia exclusivamente do seu local de nascimento. Então, não importava se você tinha algum esforço, alguma aptidão ou paixão por uma determinada tarefa, um determinado trabalho. Nada disso influenciava sua carreira era simplesmente herdada. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, dos meados para o fim do século XX, é que com a popularização da educação começou a tornar possível planejar uma carreira, porque ficou mais popular, né, os estudos, começou a alcançar mais pessoas. E ainda há muita coisa atualmente que depende da sorte, mas o acesso à educação permite pela primeira vez que uma ruptura com esse sistema antigo aconteça. Então, nessa época, você simplesmente aprendia o que alguém da sua família sabia e continuava fazendo. Agora não, através do estudo você pode escolher qual vai ser a sua profissão, a sua carreira. Isso nos faz chegar nos dias de hoje, nos quais uma pergunta é comumente feita a crianças, né? Que é, o que você vai ser quando crescer? Quem nunca ouviu essa pergunta, né? Então,
talvez este seja o nosso primeiro contato com a ideia de profissão e de futuro. Enquanto crianças, a gente não pensa muito no futuro, né? Aliás, é uma definição até confusa para uma criança. A gente quer brincar agora, comer aquele doce agora, assistir aquele desenho agora, jogar aquele jogo agora. Então é muito difícil para uma criança fazer planos tão distantes assim. Então, quando essa pergunta é feita, o que você quer ser quando crescer, a criança responde de acordo com o sentimento do momento dela. Se ela viu um policial e achou legal, ela vai falar que quer ser policial. Se ela viu um caminhão de coleta de lixo, ela vai falar que quer trabalhar como coletador de lixo, ou bombeiro, vendedor de balas, piloto de avião, assim por diante. É o contexto que a pessoa vive. Então, essa é a fase de fantasia. Nessa fase, é importante incentivar a criança para sonhar sem limites, pois ela pode até realmente criar algum vínculo com uma dessas ideias nessa época, pelo menos até entrar para a escola. Na escola, você já começa a se enxergar como um indivíduo que possui vontades e sonhos próprios. Na escola, você enxerga uma estrutura mais complexa de trabalhos, né? Você vê o professor, as pessoas que trabalham na cantina, faxineiro, porteiro, diretora, bibliotecário, enfim, várias profissões contribuindo para o bom funcionamento da escola. Então, neste momento, a gente começa a entender o valor das relações sociais. A gente se junta em grupos por afinidade e começa a gostar de matérias, e mais de umas e menos de outras, né? E esse gosto começa, então, a desempenhar um papel importante referente à nossa afinidade profissional. Por exemplo, se você aí gosta de biologia, então deve ir para a área de saúde. Tem que ficar parando para autorizar a entrada das pessoas, aí atrapalha um pouquinho. Mas vamos lá. Então, como eu dizia, se você gosta de biologia, então alguém fala para você, então você tem que ir para a área da saúde. Alguém gosta de matemática ou física, então vai para a área de exatas. O outro gosta de português, geografia, história, então vai para a área de humanas. Então, esse pensamento simplista e imediato que nos ensinam a ter, né? Sempre alguém fala para você, você gosta de matemática, então vai para a área de exatas. É uma simplificação desses gostos, né? Transformar um simples gosto em uma profissão. Isso é um salto muito grande. Então, nessa fase, começamos a descobrir em quais assuntos somos bons, em quais temos dificuldades. E se somos bons em algo, temos mais chances de ter sucesso naquele campo. Mas aí eu pergunto, o que é sucesso? Já pararam para pensar nisso? É uma pergunta difícil, né? Porque nesse ponto várias pessoas se perdem. A maioria de nós define sucesso apenas repetindo o que nos disseram em algum momento da vida, ou vendo TV, assistindo um vídeo no YouTube, ou olhando o Instagram. A gente assume que aquilo ali que a gente está assistindo é sucesso. Mas esse conceito é flexível, ou seja, ele varia ao longo da nossa vida. Enquanto vamos aprendendo coisas novas, tendo novas experiências e adquirindo novos valores, a gente vai mudando o nosso conceito de sucesso, ou deveria mudar, pelo menos. Então, perceba essa foto do slide. Por exemplo, o que deixa a pessoa da esquerda feliz? Vamos traduzir assim, o que é sucesso para ela neste momento é ter uma casa. Já para a menininha, aqui logo à direita, basta um urso de pelúcia. Para o menino, uma bicicleta. Para a pessoa da direita, ter um carro. Ou seja, o ponto positivo que essa foto mostra é que as definições de sucesso são individuais e que podem variar com a idade ou a maturidade da pessoa. Então, perceba, cada um tem uma definição de sucesso e, de acordo com a idade, vai variando isso. Isso é importante, porque é uma definição flexível de sucesso. A gente vai atualizando à medida que a gente vai vivendo. O ponto negativo da foto é que ela atribui felicidade e sucesso ao consumo, à posse, ter alguma coisa para ser considerado feliz ou bem-sucedido. Eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter tal objeto para ser visto como uma pessoa de sucesso. Isso é uma armadilha, pois
se comparando com outras pessoas, você tem maior chance de se frustrar do que se sentir realizado. Então, a primeira coisa que convido vocês a fazerem aqui agora nessa palestra, antes de escolher sua profissão, é tentar definir o que é sucesso para você. E não tem problema se você não souber definir agora. O mais importante é não se esquecer dessa pergunta e sempre voltar nela caso ela mude com o tempo. Então, esse é o primeiro ponto, se vocês tiverem um papel e caneta para anotar. O que é sucesso? Tenta responder isso depois, amanhã, hoje à noite, amanhã, qualquer outro dia. Tenta definir isso. Às vezes você vai se surpreender, porque muitas vezes você está achando que ter sucesso é tirar as melhores notas, porque todo mundo que tira boa nota tem sucesso. Isso pode não ser verdade. O contexto e a sua vivência, as suas experiências que vão realmente definir o que é sucesso para você. E como eu disse, né, não importa se você não sabe essa resposta agora, porque normal é não saber definir agora. Como ser tão jovem assim e já tomar decisões para a vida, tal como escolher uma carreira. Então, por isso, vocês são muito jovens para escolher, de fato. Quando a gente vai escolher lá que curso técnico eu vou fazer, ou no vestibular, qual curso que eu quero entrar, a gente é muito jovem nessa hora para escolher. Tem poucas experiências, tem poucas informações. Então, a palestra lá que vocês tiveram com a Mari sobre cursos técnicos e o link que ela passou sobre os testes vocacionais são ferramentas utilizadas justamente para ajudar vocês a escolher melhor uma carreira. E se existem ferramentas como essa, é porque todo mundo sabe que é uma decisão difícil. Ou seja, é tão difícil que tem que criar maneiras de tentar simplificar um pouco mais essa decisão. Espero que vocês tenham clicado no link lá e entrado para fazer o teste vocacional, que é muito legal, que você pode até não definir exatamente sua carreira, ou o resultado pode não te agradar muito, mas pelo menos te dá alguma coisa para pensar. Portanto, não se pressione, tá, para saber logo o que quer para a sua vida profissional. Estar aberto a aprender coisas novas é um bom começo. Então, eu sempre falo isso com as pessoas que eu converso. Esteja aberto a conhecer coisas novas. Eu gosto de matemática e esse livro, esse assunto aqui que está nessa roda aqui é sobre história, sei lá. Não tem problema, fica lá, aprende um pouco. Às vezes, uma ideia de uma área, um conceito, uma definição de uma área te ajuda a resolver problemas de outra. Às vezes você está, sei lá, vendo um vídeo no YouTube aí sobre, sei lá, alguma coisa que você goste, que nem tem a ver com estudo, e a pessoa que está filmando aquele vídeo pode ter resolvido um determinado problema que você consegue aplicar em outra área, sabe? Então, estar aberto a aprender é muito importante. E se a dúvida persistir, há algumas formas de tentar descobrir qual profissão você mais se identifica. Uma das formas, vocês já estão bem encaminhados, que é o curso técnico. Vocês estão fazendo aí o vestibulinho justamente para ser aprovado no curso técnico, né? Então, o curso técnico, ele ajuda você, por quê? Porque durante o curso, você vai lidar com o dia a dia profissional já de uma área, da área que você escolheu o seu curso. Então, já dá para você perceber desde agora, enquanto você estiver cursando, se você gosta realmente daquilo ou não. Achei que era outra coisa, não isso, não gostei. Então, ótimo. É ótimo você começar logo já descobrindo o que você não gosta. É uma coisa tão importante quanto descobrir o que gosta. Por exemplo, quando sua mãe, né, você está na sua casa aí, você vai comer uma comida que você nunca comeu, e sua mãe fala, experimenta, é bom. O mais normal é a gente falar, não quero, né? Olha para a comida e fala, não quero. Mas a vida nos dá essas oportunidades de experimentar coisas novas para aprender e ter uma opinião. Você vai lá, experimenta e gosta muito, imagina. Tanto tempo que eu passei na minha vida tendo a oportunidade de comer aquilo e não comia porque eu não achava que a cara não era boa, mas agora que eu experimentei é ótimo. Então tem isso. E tem também o outro lado, que experimentei e não gostei mesmo. Perfeito, porque pelo menos agora você tem uma opinião real
sobre aquilo, não é a opinião de ninguém. Você experimentou, não gostou, da próxima vez que você estiver de frente para aquela oportunidade, você sabe, não gostei, é um sabor diferente, não me agradou. Então, ter essas experiências no curso técnico te ajuda nisso, a talvez escolher o que gosta, ou pelo menos saber o que não gosta. Então, você aprende a desempenhar funções em escritórios, comércios, indústrias, hospitais, né? Depende do curso. Ele permite não somente estudar a teoria sobre o assunto, como também proporciona a experiência prática, como eu falei aqui agora. E tudo bem se há muitas opções de curso e se você possui dúvidas sobre qual escolher. Porque quando você está dentro da escola, do curso técnico lá, você consegue ter contato com pessoas e atividades de outros cursos. Você consegue, eu estou aqui, escolhi o curso, sei lá, de técnico em computação. Aí, pelo corredor, você passa lá e encontra um colega de outro curso. Aí você pergunta para ele como que tá, vai lá tentar ver uma aula, como que é. Então, você, só de estar nesse ambiente, várias oportunidades são abertas para você. Você não precisa simplesmente estar no seu curso e seguir ele para sempre. Pode ser que durante esse percurso você encontre outra coisa que goste mais. E dá até para tentar trocar de curso, se durante o trajeto você perceber que, eu acho que eu escolhi errado. Dá para conversar na coordenação do curso, falar, eu queria trocar, tem maneiras de trocar sem ter que refazer prova, dependendo da escola, tá? Nem todas, mas, enfim, estar aberto a essa possibilidade já é muito bom. Então, essa é uma das principais portas de acesso para empregos com melhor remuneração nessa faixa etária. Então, geralmente, quem é dessa faixa etária de vocês aí, tem mais ou menos essa idade, com o curso técnico, tende a ter um salário um pouco melhor do que sem o curso técnico, porque são profissões que vão exigir um conhecimento um pouco maior, né, um pouco mais qualificado. E como veremos adiante, cada faixa etária possui um salário médio estimado. Para adolescentes e jovens adultos, ter realizado um curso técnico aumenta a chance de conseguir se posicionar na parte mais alta dessa faixa. Mas estou falando aqui de continuar estudando, né? Porém, e se sua realidade demandar com que você trabalhe desde já, né? Ajudar em casa, ajudar a pagar as contas, ou até para você ter mais autonomia na sua vida. E tem alguma opção para quem está nessa situação? Tem também, que é o programa Primeiro Emprego ou Jovem Aprendiz, depende do estado, depende da cidade, recebe um desses nomes. Esse programa, não sei se vocês já ouviram falar, imagino que alguns aí já tenham ouvido, são programas que os governos e prefeituras possuem, gerando incentivos para as empresas que contratam jovens em regime de aprendizado. Então, o objetivo aqui é justamente gerar experiência para o jovem que ainda não entrou no mercado de trabalho. As empresas recebem um incentivo fiscal, né, financeiro, assim, para contratar esses jovens e dar experiência para eles, permitir com que eles vivenciem o ambiente da empresa ali. Então, esses programas permitem que jovens dos 14 aos 15 anos, dependendo da cidade, tá, tem que olhar as regras de cada cidade, da cidade que você estiver, a maioria aqui, se não todos, são de São Paulo, então, olhar as regras desse programa em São Paulo. Então, esse programa permite com que você trabalhe meio período, ou seja, você tem que estar na escola, não pode largar a escola para trabalhar, essa é uma regra básica desse programa, e você já tem uma oportunidade de ter uma renda nessa idade, né? Além de aprender uma função em uma empresa. Esse programa ele é de grande valor, porque a jornada flexível promove a capacidade de trabalhar e estudar, como eu disse, e de ter responsabilidades, tanto no trabalho, no dia a dia das suas funções, quanto com o dinheiro, lidar com o dinheiro já desde essa idade. Porém, trabalhar e estudar não é nada fácil, tá? Então, assim, é importante ressaltar isso aqui, porque se você tem que trabalhar para ajudar, é uma coisa, então não tem muita escolha. Mas é importante ter em mente que as chances de uma pessoa abandonar os estudos depois que começa a trabalhar aumentam. Não é regra. Eu trabalhei na época que eu trabalhava e estudava, e não abandonei os estudos. Porém, tem outros amigos que tiveram que abandonar. E às vezes nem é uma escolha da pessoa, é o dia a dia mesmo, a vida vai ficando mais difícil e
acaba que ela tem que escolher, pô, eu preciso desse dinheiro. Porém, eu estou colocando isso aqui para vocês terem em mente que se precisarem trabalhar enquanto estudam, você sabe que vocês vão ter que se esforçar um pouco mais, porque em geral, ó, aqui em azul, são as pessoas que abandonam o estudo porque estão trabalhando. E aqui em laranja, as que abandonam o estudo sem trabalhar. Ou seja, a maioria que abandona está trabalhando enquanto estuda. Então, ter isso em mente serve para que quando vocês tiverem que enfrentar essa situação na vida, caso tenham, vocês sabem, pô, eu não quero entrar naquela estatística de abandonar o estudo, porque eu sei que o estudo pode me levar mais longe. Então, agora que eu estou trabalhando e estudando, eu vou ter que ficar mais atento. É simplesmente para isso que é esse gráfico. Além do mais, tem a questão que o estudo, ele aumenta a sua chance de ter um salário melhor, né? A resposta, as análises dos dados mostram que o salário médio formal é bem superior quando você tem mais estudo, que é esse gráfico da direita aqui. Em verde é uma pessoa com ensino médio completo, de 2012 a 2019 aqui no Brasil. Em vermelho é o salário médio das pessoas com ensino superior completo, de 2012 a 2019. Ou seja, o salário para quem tem o ensino superior é maior do que para quem tem ensino médio, em geral, tá, pessoal? Isso aqui é um valor médio, significa que, na média, pessoas com contrato assinado, né, carteira de trabalho assinada, ganham mais quando elas têm mais estudo. A imagem mostra que, essa da esquerda superior, mostra que 2018 para cá, a diferença entre os salários médios, de acordo com a escolaridade, tem aumentado, ou seja, por aqui a bolinha mais clara à esquerda é sem estudo, a segunda bolinha até fundamental completo, ensino médio completo, incompleto, completo, ensino superior incompleto, e a maior aí, ensino superior completo. Ou seja, quanto mais você vai se qualificando, maior é o seu salário médio. Então, para que eu coloquei esses dois slides? Para você saber, pô, se eu tiver que trabalhar e estudar, é muito difícil, aumenta a minha chance de abandonar o estudo, mas o ideal é que eu lute contra essa dificuldade, porque o futuro é mais promissor para quem continua estudando, né? Tem uma média de salário um pouco maior. Mas aí vocês podem perguntar, Roberto, mas o que é um bom salário? Pergunta super honesta. Um bom salário é o seguinte: várias pesquisas com profissionais de todo mundo mostram que existe uma relação entre quanto você ganha e o quanto você se sente feliz ou realizado. Mas isso é verdade só até um certo ponto. Nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente pode ver a relação no eixo vertical, a sensação de felicidade, e no horizontal, o salário anual de pessoas. E aqui, esses pontinhos azuis são as médias das respostas de várias profissões diferentes. Essa linha preta mostra que para baixos salários, que é essa região aqui que eu destaquei, a sensação de felicidade aumenta à medida que você começa a ganhar um salário melhor. Ou seja, essa pessoa que ganha esse tanto tem essa sensação de felicidade. Essa aqui aumentou um pouquinho, aumentou também a sensação de felicidade dela. Então, essa é a ideia. No entanto, a partir de um certo valor, essa curva vai desacelerando seu crescimento, até ficar quase horizontal. Ou seja, olha só, a curva preta está subindo, ou seja, a sensação de felicidade, realização aumenta com o aumento do salário, mas chega um ponto que fica indiferente. Você pode aumentar mais o salário, que não muda muito a sensação. E isso não é nada simples, né? E depende da profissão também, porque veja esses dois pontos aqui, por exemplo. O ponto que está mais à direita ganha quase 3 vezes mais ao ponto que está na esquerda, e mesmo assim relatam a sensação de felicidade quase igual, porque eles estão quase horizontais, né? Então, mesmo esse aqui da direita ganhando bem mais que o da esquerda, ele traduz isso em uma felicidade similar a esse da esquerda. Então, depende do tipo de profissão. Outros 2 pontos aqui que é legal destacar são esses aqui, de cima. O ponto que da esquerda ganha quase 6 vezes menos que o ponto da direita e ainda assim reporta uma sensação de felicidade bem superior, tá vendo? Ele está num local mais alto do que esse aqui, significa que
ele define mais, que se sente mais feliz e realizado com sua vida do que esse cara aqui que ganha bem mais. Esse cara aqui, na verdade, é uma profissão, né? A média de uma profissão. Então, assim, não dá para a gente atrelar sempre o salário, a felicidade. A gente tem que entender que há uma maneira um pouco mais personalizada de entender essa informação, que é através da curva de realização e satisfação, que é essa curva aqui. Por meio dessa curva, a gente entende que existem patamares que precisam ser atingidos, geralmente por meio de gastos financeiros, para que seu sentimento de realização seja satisfeito. O que isso significa? Quando você está trabalhando, você não pode simplesmente atrelar que você vai ser mais feliz em um emprego A ou B, porque você está ganhando mais nele, vai ganhar mais nele do que você está ganhando agora. Existem muitos fatores que contribuem para essa sensação de felicidade. Então, existe um ponto a partir do qual não importa se você gasta mais dinheiro, seu sentimento de realização não muda. Percebam só, aqui a pessoa gasta dinheiro nessa primeira parte aqui para sobrevivência, acima dessa sobrevivência, conforto, acima do conforto, luxo, e depois aqui do suficiente é extravagância, ou seja, não importa mais o tanto que você vai gastar depois desse suficiente aqui. Sua sensação de realização não muda muito. Geralmente, então, seu salário já é um bom salário quando você consegue progredir enquanto pessoa, ter momentos de lazer e agradáveis experiências, né? Que aí você já está nessa região aqui. Qualquer energia que você gastar tentando aumentar seu salário a partir dessa região pode não gerar um resultado que você espera. Isso é importante falar, porque muitas vezes o que precisamos para nos sentir bem nem está diretamente relacionado ao dinheiro, mas é importante compreender esses conceitos para conseguir evitar as frustrações evitáveis. Então, simplesmente, nesse ponto aqui, naquele primeiro ponto eu falei para vocês definirem sucesso, né? Então, agora, seria bom vocês anotarem aí também para fazer depois, em outro momento, esse exercício, é listar os seus valores e criar tipo um ranking de propósitos para você, tipo, para mim, eu gostaria de alcançar tal coisa, fazer tal coisa da minha vida, ou isso aqui é um valor para mim, por exemplo. Para mim é importante que um trabalho me permita aprender cada vez mais. Então, se você vai mudar de trabalho e esse novo trabalho você vai ganhar mais, mas não vai aprender tanto, pode ser que esse conflito com o seu valor te gere uma frustração no futuro. Então, listar os seus valores e o que você julga importante vai ser legal na hora de você escolher a sua profissão. O próximo ponto são as áreas profissionais. Ok, então até aqui você já entendeu que tem que definir o que é sucesso, em vez de usar a definição de alguém, já entendeu que não precisa ter resposta para tudo agora, mas que geralmente estudar vai te levar mais longe, e entendeu também que o dinheiro é importante, mas não é o único elemento que define a felicidade. Sentimento de realização de uma pessoa. Então, o próximo passo é escolher a sua área de atuação. Como eu falei, tudo é uma decisão difícil, mas aqui eu vou apresentar algumas opções. Por exemplo, a gente tem aqui defesa e segurança. O ingresso geralmente é por meio de concursos públicos. Então, eu tenho aqui algumas fotos ilustrativas, mas tem outras áreas dentro dessa grande área de defesa e segurança, né? Aqui a gente tem Polícia Federal, Exército, Polícia Militar, Aeronáutica, Marinha. Então, é possível trabalhar nessas áreas? Sim, basta você procurar na internet quando são os concursos públicos, o que é necessário para fazer esses concursos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a maioria desses tem a prova teórica, que é basicamente matérias, né, igual essas que você estuda, só que, claro, com alguns conteúdos mais específicos, que tem um documento chamado edital. Todo concurso público tem um documento chamado edital. No edital, tem as regras do concurso, por exemplo, a idade mínima e máxima que você tem que ter, como vai ser o processo seletivo, se tem prova teórica, se tem prova física, na prova teórica, o que vai cair, quais matérias vão cair nessa prova. Então, o edital, ele detalha bem como vai ser o concurso público. Então, esse é um arquivo, um documento que vocês têm que procurar
antes de fazer um concurso público. Geralmente, então, essas provas aqui para defesa e segurança tem a parte teórica e tem também a parte física, que é corrida, flexão, abdominal, depende da força aqui que você for integrar. Ou seja, mesmo manter uma vida atualmente, né, vocês são novos aí, mas manter uma vida praticando esporte, fazendo atividades fora de casa também, né, não ficar só no computador, só no celular, isso aí pode te preparar para esse futuro. Então, se você brinca de coisas, brinca ou joga, né, pratica esportes aí que você gosta, não importa, futebol, vôlei, skate, basquete, o esporte que for, ele vai te ajudar a ter um condicionamento físico e caso você queira ir para uma dessas áreas, pode ser um determinante, né? Pode te ajudar na hora de fazer a prova física. Uma outra área aqui é cuidados com a saúde e medicina. Então, para entrar nessa área, geralmente, após a obtenção de um diploma técnico ou superior na área, de acordo com a função a ser desempenhada. Então, no curso técnico de enfermagem, por exemplo, você já consegue entrar nessa área. Ah, mas eu quero ser médico. Então é o vestibular. Você tem que fazer vestibular para medicina e lá dentro desse curso se especializar. Quero ser pediatra, oncologista, fisioterapeuta, tem também. Então, assim, você escolhe a sua área de atuação na medicina dentro do curso. Mas, em geral, o curso técnico te permite já entrar nessa área e o curso superior te dá algumas opções a mais de atuação. Artes e entretenimento, muitas pessoas esquecem dessas áreas, né? Acham que tudo é só medicina, direito, engenharia, mas tem muitas áreas de atuação. Então, o ingresso geralmente criando portfólio por meio de cursos de atuação, pintura e escultura. O que é criar portfólio? É você começar já a fazer, né? Vamos supor, você está aí e desenha bem, né? Ou faz pinturas, quadros, ou tira boas fotografias. Então, ao praticar essas ações e divulgar isso, seja na internet ou criar um ambiente de divulgação, você já cria esse tal portfólio aqui. Então, portfólio significa você mostrar o que você já sabe fazer nessa área. Além do mais, tem curso superior também, de jornalismo, relações públicas, de artes, de música. Dá para você se especializar nessa área também. Tem aqui negócios e serviços públicos e privados, ingresso geralmente após a obtenção de um diploma técnico ou superior na área, mas tem também para ensino médio, algumas das áreas de acordo com o cargo, né? Pode também ser por concurso público, se você for trabalhar em um ambiente público, um governo, uma prefeitura, né? Então, essa área também tem uma terceira via, que é você abrir o seu próprio negócio para oferecer um produto ou serviço. E para abrir uma empresa, tem formas também. Como será que eu abro uma empresa? Tem entidades, por exemplo, o Sebrae, que oferece cursos para empreendedores, quem quer abrir um próprio negócio, e aí você entende como funciona uma empresa. Então, assim, é possível ter várias vias aí. E aqui a gente tem indústria e fabricação, geralmente é possível integrar essa área de atuação já como menor aprendiz, né? Muitas indústrias participam daquele programa de menor aprendiz, então já daria para você entrar e ver o dia a dia. E também por meio de curso técnico ou superior, que aí aumenta as suas chances, já que essas empresas precisam de alguma mão de obra mais especializada. Você precisa saber fazer exatamente uma função. Então, o curso técnico te prepara para isso. E aqui tem ciência e tecnologia, que é uma área que está bem alta, né? O ingresso geralmente é após a obtenção de um diploma técnico ou superior na área, de acordo com a função que você deseja, mas hoje em dia também tem o curso online, que são ferramentas poderosas para proporcionar o conhecimento necessário. E atualmente esses cursos online, eles têm até um valor bem grande do ponto de vista do empregador. Então, se você às vezes está no YouTube, está na internet, em vez de olhar um vídeo qualquer, você pode entrar no próprio YouTube, tem cursos online de várias áreas, e também tem outros sites que tem cursos online, que várias instituições disponibilizam, tipo Coursera. Eu posso passar uma lista para vocês depois pelo WhatsApp lá, através da Dilma. A ideia aqui é que você consegue se especializar da sua própria casa. Então,
Existe ir na faculdade? Sim. Existe o curso técnico? Também. Mas tem também essa opção do autodidatismo. É você aprendendo por si só. E esses cursos geralmente são muito didáticos. Você consegue aprender mesmo sem ter um professor ali do seu lado. E tem também a parte prática, né? Dá para praticar o que você está aprendendo. Então, essas aí são umas opções. Tem também de esportista, eu quis colocar aqui, porque muitas pessoas pensam, pô, eu queria ser jogador de futebol, né? Ou, sei lá, andar de skate, fazer ginástica olímpica, basquete, remo. A gente vê nas Olimpíadas várias opções. Então, geralmente, deve-se entrar em escolas oficiais do esporte pretendido, né? Eu digo oficiais porque aumenta as suas chances de ser visto por alguém que pode te ajudar a progredir nessa carreira. É uma carreira que exige muita dedicação, disciplina e comprometimento acima da média. Tipo, essas pessoas aqui, para conseguir suas medalhas, para conseguir jogar profissionalmente ou atuar, né, esportivamente de modo profissional, elas têm que abrir mão de muita coisa, têm que se dedicar demais. E também tem uma alta importância da rede de contatos. Vários empregos são assim, na verdade, mas o esportista eu considero, assim, na minha opinião, um pouco mais, porque às vezes pode ter pessoas muito boas em vários esportes que estão espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, e não tiveram a oportunidade de mostrar isso para algum clube, alguma instituição, algum patrocinador ou algum empresário, e essas pessoas acabam largando e continuam ali na sua outra carreira, né? Não atuam como atletas profissionais. Então é muito importante esse ponto aqui da escola oficial justamente por isso, para você ser visto e seu talento ser identificado. Tá bom, se você não souber o que você quer, não tem problema. A maioria das profissões que mais contratam atualmente não existiam há 10 anos atrás, tais como cientista de dados, desenvolvedor de jogos e edição genética, que é a manipulação do DNA, né? Seja de plantas, enfim. Então, assim, muita coisa que a gente acredita que, pô, eu não tenho nenhuma profissão que eu me identifico. Tá bom, o mundo está evoluindo tão rápido que daqui a pouco vai ter muita profissão que a gente nem esperava que existiria. Então, é o que eu falei. Se abra a oportunidade de aprender, se abra ao novo. Muitos especialistas acreditam que 65% das profissões dos próximos 15 anos ainda sequer foram inventadas. Então, as áreas tidas como mais promissoras nesse horizonte são a área de envelhecimento, então cuidar de idoso ou melhorar a qualidade de vida da pessoa da terceira idade, a área de preocupação com o meio ambiente, né, inversão de mudança climática ou atenuação desses problemas, a área de qualidade de vida e áreas relacionadas à internet. Então, assim, essas são áreas muito promissoras para os próximos anos e que talvez nem existam a profissão ainda que um de vocês aí pode atuar. Então, por isso que não precisa ficar tão apegado também a escolher rapidamente as profissões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vocês devem conhecer, videogames. Antigamente era só um momento de diversão em casa ali, né? E atualmente é uma fonte de renda e, em alguns casos, até uma fonte de renda estratosférica, né? Tem já milionários profissionais aí jogando videogame. Então, o que eu falo se dedique, caso já saiba o que você quer para a sua vida profissional, e aproveite o aprendizado e esteja aberto a novidades, caso ainda você não saiba. Essa aqui é a minha dica. Beleza? Tá bom. Então, seguindo aqui, a gente chega agora na parte de aposentadoria, que deve ser estranho vocês pensarem, pô, aposentadoria, sou tão novinho, como assim eu vou falar de aposentadoria? Mas assim, depois de anos trabalhando bastante, a gente espera colher os frutos plantados e curtir a aposentadoria, certo? É um momento bastante aguardado pelos profissionais do mundo inteiro. No entanto, existe um ponto que as pessoas esquecem de nos contar quando a gente é mais jovem assim e depois começa a trabalhar. Como que é possível curtir a aposentadoria se você agora não tem mais um emprego e, portanto, não tem um salário? Né? É uma pergunta importante.
Como que as pessoas param de trabalhar, né, ou se aposentam e continuam tendo uma vida? Então, assim, tem umas formas disso acontecer. No Brasil, por exemplo, tem uma instituição, né, um programa chamado INSS, que é o nome mais simples, é Previdência Social. Isso que é. Quando você possui um contrato formal de trabalho com uma empresa, ou seja, sua carteira de trabalho foi assinada, né, nessa empresa, no seu salário tem um desconto. Esse desconto tem o objetivo de salvar, de economizar recursos para essa previdência social. Então, isso seria uma economia para a aposentadoria. A parte ruim é que esse dinheiro não é bem para o seu futuro. Na verdade, os trabalhadores que estão atualmente ativos, né, trabalhando nesse momento da história aqui do Brasil, são aqueles que pagam a previdência dos trabalhadores já aposentados. E aí, quando você se aposentar, o dinheiro da sua aposentadoria vai vir do INSS de quem estiver trabalhando na época que você estiver aposentado. E aí eu deixei nesse slide aqui uma figura interessante, só para vocês terem uma ideia, que é a pirâmide etária do Brasil. Vocês viram isso em geografia, ela já está se locomovendo aqui para ter mais pessoas um pouco mais velhas do que na base aqui, pessoas um pouco mais jovens. Então, com esse deslocamento, até quando esse modelo de previdência vai continuar funcionando, né? A ideia, então aqui tem a chargezinha aqui à direita, ó, os aposentados sendo balanceados aqui pelos que estão trabalhando nesse momento. Depois essas pessoas vão vir para cá e vão outros jovens entrar aqui, mas no Brasil o número de aposentados está aumentando, né? Então, qual que é a ideia? A ideia desse cara é que em alguns países, por exemplo, aqui Nigéria, a pirâmide tem um formato de pirâmide mesmo. Então, a base é bem maior do que o topo, ou seja, tem muitos jovens aqui, muitos adultos trabalhando, gerando um superávit, né, um balanço positivo financeiro aqui para os aposentados. O Brasil, como eu disse, está se deslocando já para o meio do caminho. Aqui a gente tem um país já que tem uma faixa etária de mais velhos maior, que é o Japão. Então aqui, olha, como que a base é bem estreita, diferente aqui da Nigéria. Ou seja, tem menos jovens, tem muitas pessoas já aposentadas lá, ou mais velhas. Aí, nesse caso, o que acontece? As pessoas mais velhas geralmente têm que continuar trabalhando para conseguir se manter. Aqui eu mostro para vocês a curva do salário mínimo, só para ter uma ideia. Por que eu estou falando do salário mínimo? Porque em 2017, tá, esse dado aqui é de 2017, cerca de 70% das pessoas que trabalhavam, das pessoas que estavam aposentadas, recebiam uma aposentadoria de um salário mínimo. Então, por isso que eu estou mostrando aqui o que é uma aposentadoria de um salário mínimo, o que isso significa. Nesse gráfico, a gente tem a curva verde aqui, contínua, que representa a variação do salário mínimo de 1994 até 2021. E a curva verde tracejada é o valor da cesta básica no estado de São Paulo no mesmo período. E a curva em branca é quanto que a cesta básica representa percentualmente do salário mínimo. Então, o que esse gráfico aqui está mostrando para vocês? Que atualmente 61% do salário mínimo, né? Ou seja, de 23 milhões de aposentados aí, consegue comprar somente o básico para se alimentar. Então, sobra só 40% do salário para morar, comer, vestir, para comprar todo o resto para continuar tendo a vida, né? Comer não, porque a cesta básica está aqui, que eu acabei de dizer. Então, isso aqui é para entender que uma aposentadoria com um salário mínimo é uma aposentadoria possível, né? Muitas pessoas se viram assim, mas é mais complicado, porque 60% da sua aposentadoria vai só para comprar comida. E você tem que fazer todo o resto com os 40% que sobram.
E mais, nossa capacidade de ganhar dinheiro varia ao longo do tempo. Esse gráfico aqui mostra como que a gente, com a idade, ó, no eixo X aqui é a idade, no eixo Y seria o ganho, como que a gente varia o ganho ao longo da vida. A maioria, ó, isso aqui é vários países da Europa, aqui, ó, a maioria cresce, aí lá perto dos 40 anos, você chega mais ou menos no seu pico, 40, 50 anos, no pico de produtividade e de salário, depois começa a cair de novo. Em alguns países mais pobres ou com uma menor rama industrial, cai até mais cedo. E é o caso do Brasil. Então, isso é importante para saber como garantir sua aposentadoria com mais tranquilidade. Então, geralmente, essa curva reta aqui é o seu gasto ao longo da vida. E essa curva em vermelha, os seus ganhos. Tem gente que acha que isso não é horizontal, né? É crescente, então é ainda pior. Então, a ideia é o quê? No início da vida, a gente só gasta mais do que ganha às vezes, né? Porque faz dívidas, porque você ainda é jovem, você ainda não tem um emprego, então geralmente é um momento da vida, faz dívida, por exemplo, para estudar, né, para conseguir, por exemplo, FIES, é uma maneira que as pessoas conseguem entrar na universidade particular sem ter realmente o dinheiro para pagá-la. Então, tem o governo, ele ajuda você e depois você paga lá na frente, quando você tiver um emprego. Então, é uma fase de acúmulo de dívidas. Aí, quando você consegue ganhar mais do que gasta, é a fase de economia. E lá na aposentadoria, quando você só tem o seu salário de aposentado, é a hora que você começa a usar essas economias para viver e somar aos valores da sua aposentadoria. Então, essa que é a ideia desse gráfico. E como você pode fazer sua aposentadoria? Há várias formas. Você pode deixar seu dinheiro na poupança, que é essa curvinha em amarelo. Pode emprestar dinheiro para o governo, que é essa curvinha azul, e ele te devolve pagando juros. E o que são essas curvas? É como que evolui esse dinheiro que você investiu, né, aplicou ao longo do tempo. Então, você aplica um determinado valor aqui e ele vai, com os juros, evoluindo ao longo do tempo. Então, por que isso aqui é importante? Porque existe uma coisa chamada inflação, né? Em palavras simples, inflação reduz o poder de compra do seu dinheiro. O que isso quer dizer? Se você vive em um país com inflação, um saco de arroz que você compra hoje, sei lá, com R$20, daqui a um ano você vai precisar de R$22 para comprar o mesmo produto. Isso que é inflação. Significa que o dinheiro que você vai usar no futuro para comprar um produto, ele não é mais suficiente. Você precisa de um pouco mais. Então, para combater essa inflação, existem essas outras formas de investimento, né? Então, essa que é a ideia. Beleza. Então, e essa parte aqui de aposentadoria, então você vai ter o seu salário de aposentado do INSS contribuindo, mas ele, como eu disse aqui, ele pode não ser suficiente para ter uma vida com muita qualidade. Então, para isso que existe a aposentadoria, esses planos de investimento, né? Você pode salvar na poupança ou fazer investimentos na corretora. E eu quero dizer aqui que o tempo é seu aliado. O que isso significa? Que não acredite que se alguém te falar que você vai crescer rapidamente na carreira ou que você rapidamente vai gostar daquilo que você trabalha, vai se apaixonar logo por uma profissão, seus salários vão progredir. Não leve isso tão a sério, porque pode acontecer, tudo bem, ótimo, mas se você criar uma expectativa e isso não acontecer, você pode começar a ficar frustrado. Então, assim, a vida dá muitas curvas e os caminhos são confusos, a maneira mais leve de seguir caminhando é não criar essas expectativas. Aproveite o processo, desfrute do aprendizado e não se apresse em sair de um ponto A para chegar no ponto B. A maior parte do tempo você gasta caminhando e não estando nesses pontos, né? Então, aproveite o caminho. É mais fácil uma carreira ter todas essas bagunças, né, essas curvas e variações do que ela ser retinha. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é, use oportunidades para aprender e para crescer. Existe valor em trabalhar com algo que você não gosta ou que você acha que não é para você. Os vários caminhos que você vai percorrer pode te levar a trabalhar em empresas e cargos pelos quais você não se sente atraído. Então, enxergue isso como uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade também de começar a colocar um dinheiro no seu cofrinho lá, na sua poupança, nos seus investimentos, para já começar a preparar o seu futuro com mais qualidade. Próximo ponto é, escolha bem os círculos aos quais você pertence. Então, escolher suas companhias é muito importante, porque a gente é muito influenciado pelo meio que a gente vive. Então, pode ter pessoas que vão te ajudar a chegar em situações, em condições, em cargos que talvez você nunca sonhou. Então, é importante estar consciente disso, porque às vezes você está num meio que te promove, né, promove seu crescimento, e outros que te atrapalham a crescer. Saber escolher isso pode ser o diferencial para você. E tem essa parte aqui do investimento, que é quanto antes começar, melhor, né? Então, se você consegue, por exemplo, você começa a ganhar lá um salário de menor aprendiz, R$400 por mês, R$500 por mês, não sei quanto é hoje. Às vezes, se você conseguir tirar lá R$50 por mês e colocando numa poupança, num investimento, o seu eu do futuro vai te agradecer. E por último, não fuja do difícil. Eu enchi esse slide de texto porque quando vocês forem consultar isso aqui no futuro, é bom vocês lerem para relembrar. É muito confortável fazer só aquilo que você é bom. Então, dá bem menos trabalho, mas encarando o difícil, você cresce. Então, jamais confunda o seu estado atual com sua essência. Quando você dizer eu não consigo, lembre-se de colocar no final a palavra ainda. Eu não consigo ainda. Você se esforça e depois passa a conseguir. E aqui, depois toda essa parte aí, que é um pouco mais desmotivadora, né? Que é, esse negócio de aposentadoria aí é complicado. Tem aqui uma mensagem final mais otimista, que você pode ouvir que não adianta, e geralmente você vai ouvir isso de pessoas que nunca tentou. Então, tente fazer alguma coisa. E as coisas não são fáceis e talvez faltem uns pedaços, mas faça o seu melhor. E assim eu encerro e agradeço a vocês aí pelo tempo, pela presença, e se quiserem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado. Muito boa a palestra. Muito obrigado. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês e esses slides, que aí vocês podem ver com mais calma depois cada slide, e fiquem à vontade para me mandar qualquer pergunta, tá bom? Ok. Muito obrigado e muito sucesso para vocês, pessoal. Ótimo fim de semana aí. Para você também. Até logo. Até logo. Tchau, tchau.